Fala galera, tranquilos? Estamos de volta aqui pelo canal Professor Luiz Medeiros. Queria fazer um comentário rapidinho aqui a respeito de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente tem visto aí que tudo caminha no sentido da criação, da instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o episódio envolvendo o dia 8 de janeiro, eventuais excessos cometidos por dezenas, centenas de pessoas lá no Distrito Federal. E o que acontece? O que é uma CPI, E quais são os poderes dessa CPI? Muito se fala e muito se cobra, em concursos, que é a nossa finalidade, está comentando os principais institutos e temas relacionados aos concursos públicos em geral. Uma comissão parlamentar de inquérito encontra-se prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República. E tem como requisitos para sua criação a assinatura de pelo menos 1/3 dos membros daquela casa legislativa, para estar apurando, investigando um fato certo por um determinado período, que diante de uma eventual complexidade, esse prazo pode ser prorrogado para sua conclusão, ok? Presentes esses requisitos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é obrigatória a sua instalação, é conhecido como direito das minorias. Não é prerrogativa do presidente daquela casa legislativa impedir a minoria de que seja instaurada essa CPI para fins de investigar fatos específicos apontados naquela relação de assinaturas que estão pleiteando isso. Os poderes, dispõe a Constituição, que são os poderes típicos de autoridade judicial. Daí um primeiro ponto que a gente já extrai de respeito a uma CPI municipal. Não existe no plano do município, decidiu o Supremo, poder judiciário, O município só tem executivo e legislativo, razão pela qual medidas como a questões relacionadas àquilo que é objeto em regra de decisão judicial, como quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, não seria autorizado o município a ter esses poderes. Os demais poderes, esses são positivos em relação também ao município, Então, os poderes da CPI: convocar autoridades, convocar ministro de Estado, convocar secretário, convocar diretores, enfim, tudo isso é possível, essa convocação. A quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, já falei. Lembrando que o sigilo telefônico não é a mesma coisa que a interceptação telefônica, que essa vai depender o quê? De uma autorização de um juiz, ok? CPI não pode, a CPI pode ainda estar convocando testemunhas, E uma questão que foi objeto de apreciação também pelo Supremo diz respeito o quê? A convocação, a condução coercitiva do investigado. O investigado, decidiu o Supremo Tribunal Federal, que ele tem o direito constitucional ao silêncio, tem direito inclusive a se ausentar, em relação a uma audiência, então não poderia ser diferente em relação a uma CPI, ok? Então o investigado ele pode se ausentar, decidiu a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por 2-2, no empate, em sede de habeas corpus, prevalece a decisão mais favorável ao paciente, ou seja, o investigado não é obrigado a comparecer, e se ele resolver aparecer, ele tem direito constitucional ao silêncio, Ele pode estar acompanhado de um advogado e não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento, decidiu o STF, ok? Então, o que não pode, o que é poder típico da autoridade judiciária, privativo da autoridade judiciária: prisão preventiva, temporárias, prisões cautelares, prisão em flagrante pode ser preso em flagrante, por exemplo, como o sujeito comete um desacato, um falso testemunho, é possível esse tipo de prisão, apenas a prisão em flagrante, beleza? Então a CPI não pode decretar a interceptação telefônica, não pode fazer bloqueio de bens, impedir o sujeito de sair do país, usar tornozeleira, nada disso, só o juiz que pode estar fazendo. Beleza? Tamo junto? Forte abraço aí. CPI mista, só para concluir, é formada pelas duas casas, a Câmara e o Senado Federal. Show? Valeu, abraço, tamo junto.